Vou chamar aqui o diácono Luiz, fazendo o favor. Vem cá, Luiz, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Temos aqui alguns pedidos de oração pela vida de irmãos, familiares que estão enfermos. Irei fazer essa oração no final do culto. Amém, igreja? Então, vou passar aqui a palavra para o diácono Luiz, que estará nos abençoando com a palavra que vem do coração de Deus. Luiz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Muito obrigado. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Amém. Todas as vezes que eu subo nessa plataforma aqui, eu lembro de várias gabinetes que eu tive com o pastor Renê, e um desses gabinetes que ele me orientando na época, eu estava passando por alguma situação, e aí meu pastor Renê falou assim, né? Aí eu falei com ele, não sabia mais o que fazer, o que você vai fazer no ministério. E aí ele falou, e aí, o que você vai fazer? Aí eu chorando, só veio aquela palavra, eis-me aqui. Né? Então, desde de lá para cá, o Senhor tem me abençoado quando eu disse sim para o Senhor. Amém? Quero me apresentar hoje, para quem não me conhece. Eu me chamo Luiz, né, como nosso pastor Edenilson falou. Sou casado com a Rosemary, mais conhecida como Rose, né, mas que eu chamo, né, a minha pretinha. Né? E eu tenho... Cadê minha esposa? Minha esposa está ali, Rosemary. Né? E eu tenho 3 filhos, nós temos 3 filhos. Né? Um se chama Luiz Felipe, que é casado com a Larissa. Né? Acho que 5 anos já de casado. Graças a Deus, não tenho neto ainda. Mas nós temos também a nossa filha Jéssica Cristina, que é casado com o Marlon, né? E tem vai fazer 2 anos de casados, né? E aí nós temos também o Luiz Felipe, Luiz Fernando, né? A gente sempre brinca com ele, que tem 16 anos, né? Ele tem 16 anos e a gente fala que ele é o nosso filho da velhice. Né? Por que da velhice? Porque nós tivemos ele... a diferença entre a minha filha e ele é 5 anos, se eu não me engano. 7 anos, né? E aí nós, sem planejar, né? Mas o Senhor quis que ele viesse, e ele veio para nós, um presente de Deus para nós. E aí nós... já temos orado, né? Sempre oramos pelos nossos filhos, já o futuro deles. E aí nós brincamos com ele que Deus vai dar uma varoa, né? A varoa poderosa de repré. E aí ele fica assim, eita, está repreendido, papai, meu pai, minha mãe. Mas isso que eu quero falar com isso. E aí ele fica meio assim, né? Retraído, porque ele sabe que a oração do pai e da mãe tem poder e tem autoridade, né? A gente tem orado pelo futuro dos nossos filhos, nós intercedemos pelos nossos filhos, né? E o tema, né, de hoje que eu vou compartilhar com a igreja. Quantos pais tem aqui? Pais, mãe, avós. Quantos temos aqui? Todos aí? Né?
quando estiver falando pais, né, vai abranger toda, né, não só os pais, mas é a voz, né, que tem aquele compromisso, né, de autoridade, de estar cobrindo seus netos, né, e também estar cobrindo com eles com autoridade, coração. Amém? E quando falar filhos, é filhos, filhas, ok? Amém? Então, a mensagem, né, que eu quero, o tema, diz assim: pais, sejam intercessores dos seus filhos. Amém? Nós vamos orar antes de iniciar a palavra. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, da beleza da tua santidade. Reconhecemos a tua soberania, Senhor. Sabemos que sem ti nada podemos fazer. Ó Pai, me coloco à disposição diante de ti. Ó Pai, com humildade no meu coração. Ó Pai, vem tirar tudo que não provém da minha vida. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha manifestar neste lugar, da maneira que Tu queres, Senhor. E que eu possa, Senhor, que nós possamos, Senhor, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, passar, Senhor, conseguir passar aquilo que está nos nossos corações. Pai, seja com a Tua igreja, com nossos irmãos que estão em casa, que estão assistindo pela live, e já te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Amém? Aleluia. Como eu já disse, pais, sejam intercessores dos seus filhos. Eu vou dar a definição, o que é intercessão. É um tipo de oração onde uma pessoa intercede a Deus em favor de uma outra pessoa. Então, né, no contexto da oração, interceder significa, basicamente, pedir ou intervir em favor de alguém, ou seja, orar em favor de outros. Hoje o nosso amigo Alain, né, nosso diácono Alain, falou sobre o centurião, que foi até Jesus interceder pelo servo dele. Né? E o seu centurião e o seu servo estava longe. Mas o centurião foi até Jesus, sabia que Jesus poderia fazer algo, né? Ele foi em favor daquele servo. E na Bíblia, o verbo interceder é o subjuntivo, e o subjuntivo intercessão, eles são usados no Antigo Testamento, geralmente para traduzir um termo hebraico que transmite o sentido de solicitar. Já no Novo Testamento, essas expressões geralmente são usadas para traduzir um termo grego que significa apelo ou petição. Mas o sentido da intercessão é aplicado quando a solicitação, a petição ou apelo é feito por alguém em favor de outra pessoa. E por isso que os estudiosos, né, também observam que, em certos sentidos, que a intercessão na oração pode implicar ainda na atitude de conexão, quando duas pessoas estão concordando em comunhão. Então, nós estamos falando em concordância. Por isso que é bom o casal sempre estar em concordância.
né? Principalmente quando nós vamos educar nossos filhos, tudo que vamos fazer está, como a nossa irmã, vou pegar um gancho da irmã Célia aqui, da diaconisa Célia, temos que estar alinhados, né? Para que possamos falar a mesma língua. Amém? Aleluia. E nessa linha de pensamentos que quero trazer para nós, pais, que quando nos colocamos à disposição, disponível para orar, de interceder pelos nossos filhos, toda a história pode ser mudada. Tudo aquilo que seria maldição pode ser transformado em bênção. Aleluia. Você crê? Você crê? Amém? Vou pedir que vocês falem assim comigo. Pais intercessores são tudo que Deus precisa para mudar a realidade de filhos e famílias. É tudo que Deus precisa. Pais que entram na brecha, pais que orem pelos seus filhos, pais que cubram os seus filhos com oração, orem a Deus pelo o futuro deles. É isso que Deus precisa. E nesse contexto, nós pais temos vou mais uma pergunta. E nesse contexto, nós pais temos nos preocupado em interceder pelos nossos filhos nos dias de hoje? No dia de hoje que só pregam coisa para defamar a família, coisas que pregam na sociedade, que tudo é normal? Temos praticado a autoridade de pais, de avô, de tios? Temos praticado? Espero que nós tenhamos, espero que nós fazemos isso. Porque nós temos que nos preocupar com nossos filhos. Amém? Aleluia. Pais, Deus estabeleceu em nós a autoridade para ocuparmos o lugar que é devido. Que lugar é esse? Que é de sermos intercessores de nossos filhos. Ser intercessores da nossa família, da nossa casa. Aleluia. Na Bíblia, nós temos muitos exemplos. Pais que intercederam em favor dos seus filhos. Mas, nessa noite, eu só quero dar 2 exemplos. Aliás, 3 exemplos. Porque o terceiro exemplo, é o texto que vamos ler. Aleluia. Temos, o chefe da sinagoga que se chamava Jairo, que foi até Jesus interceder pela sua filha. Aleluia. E, independente do estado dela, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e suplicou a sua cura. E o milagre o que aconteceu? Graças o que? A sua intercessão. A sua disponibilidade. Aleluia. Aleluia. A sua disponibilidade.
Vou dar outro exemplo. Temos o exemplo da mulher cananeia, que tinha sua filha possuída por demônios. Mas quando a mulher cananeia chega até Jesus, intercedendo, suplicando e chorando humildemente, a filha dela é liberta. A filha dela é curada no mesmo instante. Está registrado lá em Mateus capítulo 15, versículo 22 e 28. E já a história do chefe da sinagoga está registrada lá em Mateus capítulo 9, versículo 18 ao 22. Na nossa reflexão de hoje, eu quero compartilhar com todos vocês sobre um pai que na Bíblia menciona que sempre esteve intercedendo pelos seus filhos e que se preocupava, que se preocupava com a sua família, com seus filhos. Amém? Eu gostaria que queria que você abrisse a sua Bíblia em Jó, livro de Jó. Nós vamos estar falando sobre Jó. Vou beber um pouquinho d'água aqui, de água. Amém. Aleluia. Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Todos acharam? Está ali no multimídia. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, o que Jó fazia? Jó se levantava de madrugada e oferecia o quê? Sacrifício em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendido a Deus em pensamentos. Jó se preocupava com seus filhos. Ele sempre intercedia pelos seus filhos. Ele acordava de madrugada para orar por seus filhos. Lá em casa, nós temos o costume, temos orado também, com propósito, para estar orando para cada dia da semana, cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, orando por cada um dos nossos filhos, pela nossa família, para nós que somos casais também, nós somos casados, para mim, para minha esposa. E aí nós oramos, pedindo que o Senhor venha livrar, venha livrar de todo mal, aquilo que não está conforme a vontade do Senhor, venha ser desfeito em nome de Jesus, dos nossos filhos, da nossa casa. E é isso que temos que fazer, é isso que Jó fazia. Então podemos ver que, nos 2 versículos que acabamos de ler, Jó foi um pai que se preocupava com seus filhos e filhas. Não é isso que a gente acabamos de ler?
e que estava sempre intercedendo por cada um deles. Você tem feito isso? Nós temos feito isso? Nós se preocupamos com nossos filhos? Nós se preocupamos em orar para Deus guardar nossos filhos no colégio, quando ele sai de casa, para que as más conversações não entrem na sua mente, para que eles possam estar sempre lembrando do Senhor, quando o inimigo vier com as suas conversações. Nós temos feito isso? Se nós não temos feito isso, é hora de nós prestarmos mais atenção. Porque o mundo não está de brincadeira. Hoje o pastor Jorge falou aí sobre, que está para, como pode dizer, ser aprovado a lei do aborto, a lei, de estar usando maconha. Temos que orar para que nossos filhos sejam livres, possam ser guardados por Deus. Amém? Lá em Salmo capítulo 125, capítulo 3, diz assim, na linguagem de hoje: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Em outra tradução, fala que nossos filhos são a herança do Senhor para nossas vidas, amém? Então, se nossos filhos são a herança e presente de Deus, devemos o quê, igreja? Devemos o quê? Cuidar, proteger, cobrir com oração. Jó era um pai observador, um pai atento. Foi que acabamos de ler no versículo 5, no capítulo 1 de Jó. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso, porque pensava que um dos seus filhos poderiam ter pecado, oferecendo a Deus em pensamento. Ofendendo a Deus em pensamento. Em outra tradução, fala que ele orava perseverantemente. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Aleluia. Então, aleluia. E isso que devemos fazer como os pais, como mães e avós. Acordar de madrugada, com propósito, suplicar a Deus em favor dos nossos filhos, pedir com humildade de coração para que Deus perdoe os seus pecados. Pedir para que Deus guarde cada um deles, para que não sejam influenciados por esse mundo.
mas que sejam influenciados e transformados pela renovação do vosso entendimento, para que nossos filhos possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nós temos a experiência, nós temos experiências com Deus. Nós pais temos a nossa experiência com Deus. Nós temos a nossa experiência, né, no agir de Deus, no prover de Deus nas nossas vidas, na falta do desemprego, ou às vezes quando tem uma enfermidade que nos assola e que Deus nos cura. Então, o que devemos fazer? Orar. Como devemos orar? Senhor, que meus filhos possam ter experiência contigo. Porque, às vezes, a experiência que temos, né, não vai edificar a vida dos nossos filhos. Amém ou não amém? Então, temos que pedir, Senhor, que meus filhos possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Essa tem que ser a nossa posição como pais. Essa tem que ser a nossa posição como pais. Lembre-se, pais, os nossos filhos são herança. E no grande dia, o Senhor, né? O Senhor vai, como posso dizer? Aliás, o Senhor vai querer que nós prestamos conta a Ele, né? De tudo que Ele nos deixou, de tudo que Ele nos deu, que são nossos filhos e a nossa família. Aleluia. Aleluia. Pai, cria os seus filhos com amor. Aliás, aqui é uma pergunta. Pai, temos que criar os nossos filhos com amor? Claro que sim. Claro que sim. Só que, mas temos o quê? Que sempre mostrar a verdade segundo, né, a palavra do Senhor. Mostrar o caminho mais excelente. Amém? Temos que mostrar para os nossos filhos, né, a verdade. A verdade. Dentro da palavra. Dentro da palavra. Amém? E aí eu quero falar para vocês. Não se preocupem caso eles fiquem chateados. Não se preocupe com alguma coisa que você vai falar. Lá no fundo, eles sabem que estamos fazendo a coisa certa. E que queremos o melhor para eles. E mesmo que eles não entendam agora, lá na frente entenderão e agradecerão por cada conselho e intercessão que nós fazemos para ele. Amém? Aleluia. Olha o que diz lá em Provérbios,
capítulo 22, versículo 6. Pode colocar para mim, por favor? Amém. Olha o que diz ali. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se aleluia, amém? Não se desviará, o quê? Dele. Diga assim comigo: Senhor, me dê a sabedoria e a coragem de tomar decisões sábias, e que eu tenha o carinho necessário para implementar na vida de meus filhos e da minha família. Amém? Glória a Deus. E mediante a palavra de Deus e ao que Ele nos diz, o primeiro tópico, que eu vou estar fazendo uma pergunta e respondendo ao mesmo tempo, diz assim: qual deve ser a nossa posição de pai e mãe para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos em sua vida espiritual e para todas as áreas de sua vida? Qual que deve ser? Invistam, a resposta está aí, invistam tempo na oração pelos seus filhos. Invistam tempo em oração para seus filhos. Olha o que diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu escrevi assim aqui no esboço: não deixe que as coisas do dia a dia tenham mais urgência e importância do que os nossos filhos e família. Não deixe de estar orando pelos nossos filhos. Não deixe de estar orando pela sua família. Amém? Não abram mão de ver seus filhos no altar de Deus. É o segundo tópico. Não abram mão de ver seus filhos no altar de Deus. E aí vocês podem me perguntar: irmão Luiz, de que maneira? De que maneira, irmão Luiz, que eu posso fazer isso? Ensinando o verdadeiro caminho. Ensinando o verdadeiro caminho. Ensinando o verdadeiro caminho. No culto da juventude, no congresso da juventude, qual foi o tema mesmo? Caminhando um caminho mais excelente. Caminhando nossos filhos mais um caminho mais excelente. Que caminho é esse? Estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. Olha só que diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Aqui está na versão, na NVI. Diz assim: ensine-as
com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É isso que devemos fazer. Tópico 3. Dediquem a Deus a vida dos seus filhos. Dediquem a Deus a vida dos seus filhos, consagrando a cada um deles, consagrando a cada um deles no altar do Senhor. Olha que diz lá em Lamentações não, desculpa, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28 e 27 e 28. Olha que diz. Todos acharam? Está ali no multimídia. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Que nós possamos estar consagrando, né? Quando, né, tem sempre no domingo, não sei se é o terceiro domingo, quando apresentamos as crianças aqui, né? Às vezes, de repente, você não sabe que grande importância tem isso. Está apresentando a Deus os nossos filhos, né? E aí nossos pastores, né? Fala, Senhor, guarda esta criança, que ele possa crescer com sabedoria, que ele possa ter temor da tua palavra, né? Que ele possa ser guardado por ti, e que os seus pais possam, né, criar eles nos teus caminhos. Não é isso? Não é mais ou menos isso, pastor Denilson, que vocês oram? Né? Tem uma importância muito grande. Uma importância muito grande. Né? Nós estamos já terminando. Vocês estão quietinhos, olhando para mim, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando em cada coração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está ministrando nos nossos corações, como nós pais, até mesmo nós filhos, porque nós não queremos o mal dos nossos filhos, nós queremos o bem deles. Amém? Aleluia. Conclusão, já estamos terminando. Pais intercessores, invistem tempo na oração pelos seus filhos. Invistem tempo na oração pelos seus filhos. Não abrem mão de ver seus filhos no altar de Deus. Diga para o inimigo: não, meu filho é do Senhor. Meu filho pertence a ti. Eu não abro mão do meu filho.
eu não abro mão da minha filha. Você tem autoridade como pai, você tem autoridade como mãe. Cubra seus filhos com oração, para que o inimigo não venha colocar pensamentos, que os coleguinhas não venham colocar, frases, no ouvido dos seus filhos. Cuide dos seus filhos. Dedique a Deus a vida de seus filhos, ao Senhor. Dedique a Deus os seus filhos. Dediquem a Deus. Dedique ao Senhor os seus filhos. Orem pelos seus filhos. Orem pela sua família. O inimigo não está de brincadeira. Temos que vigiar. Temos que vigiar. Quando vê alguma coisa meio assim estranha, dizer assim: eu não aceito. Eu não aceito. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu não aceito. Meu filho, a minha filha pertence a Deus. Mesmo que eles estejam distantes dos caminhos do Senhor, o Senhor é um Deus que também trabalha na distância. Como o nosso diácono falou nesta manhã, o nosso Deus trabalha na distância também. Nosso Deus trabalha na distância. Aleluia. Aleluia. Amém? Vamos nos despertar. Desperta, vamos nos despertar, pais, mães. Você que ainda não tem seu filho, comece já a orar pelo seu filho. Comece já a orar para essa criança que vai vir no seu ventre, que vai ser gerado no seu ventre, para que o Senhor venha guardar de todo o mal, de toda cilada do inimigo, em o nome de Jesus. Amém? Gostaria de chamar os músicos aqui. Enquanto os músicos, os vocalistas, vão estar cantando esse louvor que eu separei, esse louvor que está no meu coração. Enquanto vamos estar cantando o louvor, se você que se identificou com essa palavra e que quer se unir a mim para ser um intercessor, para estar lutando em favor dos nossos filhos, em favor das nossas famílias, você é o nosso convidado especial. Você é pai, você é mãe, que é mãe, para fazer parte dessa grande batalha espiritual. Dessa grande batalha espiritual. Gostaria de chamar vocês aqui à frente. Você pai, você que é mãe, que você possa vir aqui à frente no altar de Deus, para suplicar, para clamar e pedir com humildade em favor dos nossos filhos. Vamos lutar por todas as famílias da terra.
Para que Deus restaure, para que Deus venha restaurar casamentos, para que Deus venha curar famílias doentes, para que Deus venha alcançar nossos filhos, filhas, independente da distância em que estejam. Vamos interceder para que Deus venha com provisão. Vamos nos vestir com a armadura de Deus. Vamos nos armar com a palavra de oração, junto com os pastores, junto com o pastor Edenilson, com a irmã Luciana, que são pais também, junto com o irmão, Norival, a irmã Fátima, que são pais, junto com o diácono Augusto, a diaconisa Elizabeth. Vamos estar orando. Eu quero dizer para você que o inimigo não prevalecerá. Está escutando, inimigo? Você não perverece. Aleluia. Aleluia. Está escutando, diabo? Você não prevalecerá contra a minha família, contra a minha casa, contra os meus filhos. Oh, aleluia. Vamos cantar esse louvor. E logo após, vamos pedir nossos irmãos para estar intercedendo junto conosco. Pais, mãe, tia, avós, aleluia. Vamos lutar com a guerra, com as armas que Deus nos deu. Com armas de fé, Aleluia. e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Cante, igreja. Nós o adoramos. Cante, pais. Cante, mães. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. Em nome de Jesus. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Aleluia. Aleluia. Muralhas não resistem. Cadeias. O quê? Aleluia. Vitorioso és. Sim, Senhor. Tu estás, Senhor. Teu nome
Aleluia. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome muda. Aleluia. Aleluia. Continue, pode continuar. Como trovão, Impetuoso, poderoso és, grandioso aleluia. és, e vem ao céu. Aleluia. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, Como trovão, vem, vem. Sim, aleluia.